Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. Paz do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando durante essa aula. Nós somos a Escola Bíblica Dominical SEMAD. Estamos aqui para poder transmitir a você um suporte para que a sua aula seja melhor. A SEMAD Imperatriz, ela existe para que nós possamos dar suporte aos missionários e àqueles que ainda têm vontade de contribuir com missões, para que venha a estar consciente e ensinados a fazer a obra de Deus de uma forma melhor. Eu sou o pastor Alceni Ferreira, sou pós-doutorado em teologia e dou aula de escola bíblica dominical há 46 anos. Nós estamos aqui hoje no intuito de estudarmos mais uma lição. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, compartilhe, assine ative o nosso sino de notificações para que você receba todos os conteúdos. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todo o material didático de apoio para a tua aula. Os slides em PowerPoint, um vídeo e o PDF da lição vai estar todo ele aqui embaixo para você. Portanto, compartilhe essa tão grande escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, dia 1º de março de 2026, sob o título O Espírito Santo, o Regenerador. O nosso textuário diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A nossa verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Meu Deus, que lição linda! Olha só, um novo nascimento. Novo nascimento não é uma obra humana, mas é uma obra indispensável à salvação. Se você não nascer de novo, não pode ver. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? Ele disse: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos, ele disse: Senhor, como posso eu entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele disse: não, Nicodemos. Você tem que nascer agora de uma forma diferente. Você tem que nascer agora se transformando. Então, para chegar ao reino de Deus, é necessário nascer de novo. E isso corrobora com a afirmativa bíblica de que nós temos que mudar de vida para atingir o reino de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu aceitei a Jesus e pronto. Não é assim, querido. Você tem que aceitar a Jesus, mas você tem que ser transformado, você tem que ser gerado novamente. E essa regeneração, ela vem do seu interior para o seu exterior. Não é uma regeneração de exterior para interior, mas é uma regeneração de dentro para fora. Eu acho incrível que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, ele vai dizer assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele fala em examinar-se, ele está dizendo: ó, faça uma introspecção e veja quem é você e veja se você tem condições de participar do corpo e do sangue do Senhor, né? Então vamos lá ver. Regeneração, uma obra trinitária. Vamos ver a doutrina bíblica da regeneração? Está lá em João capítulo 3:3, nascer de novo. O verbo nascer significa ser gerado. Ser gerado. Agora, como é que eu vou ser gerado novamente? Essa é a condição, porque nascer de novo para nós significaria o que Nicodemos entendeu: entrar no ventre da mãe e tornar a nascer. Mas quando eu entendo que esse nascer não é físico, mas sim espiritual, eu começo a ver uma origem que ela não é humana. Não é humana. E essa origem que não é humana, ela só pode vir de quem? De Deus. Então, isso
nós vamos ver que tem várias versões bíblicas que diz, uma é nascer do alto, que nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, em Tito capítulo 3, versículo 5, a parte B, que a regeneração significa esse novo nascimento, ou seja, ele está intimamente ligado à conversão. O que é conversão? Vamos entender o que é conversão? Conversão significa que eu estou andando no sentido esquerda-direita e agora eu converjo, eu troco a direção, eu venho agora da direita para a esquerda. Como é que o homem natural estava andando? Ele estava andando a passo largo para o inferno. O que é inferno? Fora da presença da manifestação de Deus. Agora, ele muda o sentido e ele começa a caminhar para o céu. Então, existe uma coisa, nós temos que entender que essa regeneração, ela é o quê? Uma mudança posicional. Eu mudo agora a minha posição. Ao invés de olhar para as coisas do mundo, eu olho para as coisas de Deus. Ao invés de me ligar às coisas da vida, eu me ligo às coisas espirituais. Então, a conversão, ela não é simplesmente o ato de levantar a mão. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Não. A conversão, ela é muito mais do que isso. Isso é um ato humano. Esse aceitar a Jesus é uma vontade, é a expressão da vontade humana. Agora, a conversão, ela vai começar a partir dali. Ela vai começar a me regenerar. Ela vai começar a me tornar uma nova criatura, como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa nova criatura agora, ela é totalmente diferente. Olha o termo, nova criatura. Então, uma criação nova, uma pessoa diferente, não é isso? A regeneração é uma exigência que Jesus fez. Ele declarou, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque, querido, é assim, ó, o reino de Deus, ele é espiritual. Então, para começar, eu não consigo ver o reino de Deus com meus olhos. Eu só vejo o reino de Deus pela fé. Então, o homem que tem fé, ele acredita mais nas coisas que ele não vê do que nas coisas que ele vê. Essa é a nossa condição. Quer ver um exemplo? Quando nós estamos em trânsito, às vezes a gente vê um carro ao longe, você não consegue ver a cor nítida do carro. Se ele é um carro escuro, você não identifica se ele é cinza, se ele é preto, ou se ele a cor real dele. Então, você está vendo. Agora, pela fé, nós acreditamos e temos a certeza, a plena convicção de que vamos morar com Deus. Então, o homem que tem fé, ele acredita mais naquilo que ele não vê. E como exigência de Jesus, ele disse, ó, se você não nascer, se você não tiver essa fé, você não alcança o reino de Deus. É aquela transformação de pecador agora para santo. O que é santo? Separado de pecado. Aquele que vive não andando mais em comunhão com o pecado, mas em comunhão com o Espírito de Deus que provoca a vivificação, como nós vimos na aula passada, e começa essa regeneração. Então, olha só, o milagre do novo nascimento, ele acontece não de uma forma abrupta, mas ele acontece de uma forma parcial, ele vai acontecendo todos os dias. Assim como nós acordamos, deitamos e acordamos todos os dias através da misericórdia de Deus, a regeneração ela vai acontecendo progressivamente na nossa vida. Então, eu vou citar um exemplo aqui de um irmão que ele chegou para mim todo feliz, depois que já congregava na igreja que eu era pastor por 3 anos. Ele disse assim, pastor, hoje eu posso dizer uma coisa para o senhor, eu abandonei o vício do cigarro. Eu falei, hoje? Por quê, meu filho? Ele falou, olha, porque eu fui parando de fumar aos poucos e eu não entrei em comunhão com a igreja, eu só congregava e o Senhor teve uma paciência comigo de não me mostrar o meu erro, mas eu sentia que eu estava errado e eu fui diminuindo. E hoje eu tenho a condição de chegar para o Senhor e dizer assim, eu estou liberto do vício do tabagismo. Então, assim é a nossa regeneração. A cada dia nós vamos deixando um pouco daquilo que fazíamos e vamos tendo a convicção de não fazermos mais. E isso, essa nova criatura, é uma exigência absoluta, uma condição essencial
para a salvação. Porque quando eu começo a abandonar as coisas que são do mundo, eu começo a me aproximar das coisas que são de Deus. E aí nós vamos entender que o Pai, como autor da salvação, ele exige de nós essa regeneração, nascer da água e do Espírito. Então, quando eu olho isso, ele tem a origem no plano eterno. Lembra aquele plano eterno da salvação feita por Deus lá antes da fundação do mundo? Porque quando eu olho Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer, e Jesus, o Cordeiro, era aquele que morto desde antes da fundação do mundo. Se ele era morto desde antes da fundação do mundo, já existia antes da criação um plano de salvação preparado, porque Deus sabia que o homem ia pecar, Jesus ia vir morrer pelos pecadores e que ele teria uma condição de salvação. Mas para que ele atingisse essa salvação, era necessário que ele nascesse de novo, era necessário que ele se regenerasse, não é isso? Então, essa é a forma do amor divino, que ele vai expressar em João 3,16, porque Deus amou quem? O mundo, de tal maneira, de uma grandeza tamanha, que deu o seu filho. Deu quando? Não foi na cruz do Calvário, ele já era morto, desde antes da fundação do mundo. Aí ele vai trazer para si aquela atração, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é crer em Jesus? É ser regenerado através do Espírito Santo de Deus. Então, é necessário isso. E o Espírito, como agente da regeneração, é aquele que vai trazer aquela misericórdia divina até nós. É o Pai quem decreta a regeneração. Mas, olha só, o Filho torna possível através da sua morte, mas é o Espírito quem nos regenera. O Pai decreta, eu preciso da regeneração, o Filho propicia essa regeneração, olha, em Cristo nós somos salvos, mas é o Espírito Santo é que habita em nós, é que vai mudar. Olha bem, quando a Bíblia diz assim, que eu sou morada e templo do Espírito Santo, ele diz, como morada, ele habita, então ele está em mim. E como templo, eu adoro, eu tenho condições de adorar. E como é que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar a Deus através da transformação, através da regeneração. E essa regeneração o Espírito realiza onde? No coração, no meu sentimento, na minha vontade, para que eu possa, a cada dia, paulatinamente, ser. Jesus explicou essa narrativa, dizendo assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 6. Então, aquilo que nasceu de carne vai continuar sendo carne. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas vocês são fantasminha. Não, nós possuímos carne, nós possuímos ossos, nós temos uma carne que nos acompanha. Porém, se nós temos o Espírito, nós andamos em Espírito, como Paulo diz em Gálatas. Então, se nós temos o Espírito e andamos o Espírito, indica que nós fomos o quê? Operado através da regeneração do Espírito Santo de Deus. Então, a regeneração é uma obra trinitária. Ela é decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Agora, ser cristão é muito mais do que andar com a Bíblia embaixo do braço, é muito mais do que ir a culto. Ser cristão é ter uma vida transformada, é ter uma vida regenerada, ok? A natureza espiritual da regeneração. A transformação interior. Gente, existe uma coisa que a gente tem que entender, que muitas das vezes eu tive em várias situações que a pessoa dizia assim, eu me conheço. Não, você não se conhece, eu não me conheço. Nós não sabemos nada. Por quê? Porque hoje, através de vídeo e imagem, nós conseguimos ver o nosso corpo por dentro. Mas nem isso, com os olhos naturais, nós conseguimos ver sem ter esses recursos. Então, através de um raio-x, através da endoscopia, de alguma coisa, você consegue ver o seu corpo por dentro. Mas e com os olhos naturais, você consegue? Não. O Espírito Santo de Deus, ele habitando em nós, ele nos conhece por dentro. Ele nos sonda, ele esquadrinha cada ponto do nosso corpo. É por isso que Tiago vai dizer, a oração da fé é que vai curar o doente. Por quê? Porque através da fé ele alcança a misericórdia, através da misericórdia ele é curado.
Então tudo isso a gente tem que ver. É uma transformação interior. Nicodemos, ele revelou uma incompreensão desse sentido quando ele disse assim, ó, como pode um homem nascer sendo velho? Olha só, está lá em João capítulo 3, versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Humanamente falando, isso era impossível. Aí o que acontece? Essa pergunta, ela vai refletir o quê? Um conhecimento apenas no plano natural, no plano da terra. Quando eu não conheço o plano de Deus, que é um plano espiritual, eu me limito a esse conhecimento. Agora, quando eu conheço o plano de Deus, eu entendo que o nascer de novo não é nascer da carne, mas é nascer do Espírito. Então, se eu era, não sou mais. Se eu fazia, não faço mais. O que eu sou hoje é uma criatura totalmente diferente do que eu era antigamente. E isso vai trazer uma mudança nas nossas obras, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso caminhar. Eu acho incrível que até o caminhar do cristão é diferente do caminhar do pessoal do mundo. Inclusive aqui em Imperatriz nós temos um dizer que o jovem anda na contramão do mundo. E o cristão é isso, ele tem que andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo anda para se afastar de Deus, nós nos aproximamos de Deus, não é isso? E aí Nicodemos, ele vai dizer assim, olha, essa operação, Nicodemos, é operado de dentro para fora. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Uma obra soberana, uma obra soberana. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Olha aqui. Isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo isso aí, eu vou entender lá em Efésios capítulo 6 como é usar as armaduras oferecidas por Deus. Porque nenhum de nós andamos de armadura hoje, mas nós somos revestidos de poder, nós somos blindados, vamos dizer assim. Aquele que anda em espírito, ele é blindado. Porque olha só, ele tem um anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. E agora nós temos essa blindagem, o capacete, a couraça, nós temos o escudo, nós temos a espada, nós temos tudo calçado, nós temos tudo para poder resistir. E isso é uma obra que não é produzida pela carne, mas pelo Espírito. Assim, como o vento é livre para ir e voltar aonde ele quiser, o Espírito Santo também, ele não nos controla de forma como uma marionete. Ele nos deixa livre para que nós tomemos as decisões, mas que através do Espírito nós possamos tomar a decisão correta, a decisão acertada. E é somente por essa ação divina que o pecador se torna uma nova criatura, um novo ser. Só por essa ação. Não tem como o homem natural... Às vezes, quando a gente está em evangelismo, as pessoas dizem assim, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus. Não, ter Deus e crer em Deus é uma condição. Agora, ser participante da obra, ter consciência de que a salvação nos alcançou, é totalmente diferente. Isso aí é uma visão espiritual. É uma visão que não depende. Eu não tenho como arrancar o globo ocular meu e colocar ele para dentro de mim. Mas eu tenho uma condição de me analisar e ver que em mim mudou algumas coisas. Eu tenho uma condição de analisar a minha pessoa e ver o que era em mim e o que há em mim hoje que melhorou. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração, o sentimento transformado e passou a viver uma vida agora não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma nova vida e uma nova conduta. Gente, uma nova vida. Cristo deixou bem claro, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Entender isso aí, para nós, buga a mente da gente, porque é meio complicado a gente nascer do Espírito, é essa transformação interior. Olha só, essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. Vamos entender uma coisa.
Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá, certo? E muitas vezes a pessoa diz assim, eu não preciso de estudar, eu não preciso de escola bíblica, eu não preciso de curso de teologia, eu não preciso de nada, porque qualquer coisa que eu precisar, eu peço a Deus, Ele dá. Vamos entender o termo na semântica da palavra? O que é sabedoria? Sabedoria é a forma de aplicar um conhecimento corretamente. Então, estudar, ir à escola, eu tenho que tomar a decisão de ir. Agora, quem vai me orientar para que eu possa aplicar esse conhecimento, tanto bíblico como o conhecimento de toda a escola bíblica, do curso de teologia, é o Espírito Santo de Deus que está em mim. Então, eu tenho uma nova vida e agora eu passo a ter uma nova conduta. Eu passo a ter uma nova conduta porque aquela natureza pecaminosa de Romanos 8,5, eu vou deixando ela de lado e vou vivendo uma nova vida, uma nova conduta. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos feiticeiros, aos mentirosos, aos fornicários, aos sodomitas, aos afeminados e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, tudo isso que muitas das vezes eu praticava, o adultério, a porfia, a emulação, tudo aquelas obras da carne, agora eu vou deixando de lado e vou fazendo as obras do Espírito, que é o amor, o fruto do Espírito, o amor. O amor brotou em mim. Agora eu tenho condições, sem fazer distinção, de dizer tanto para uma criança como para um idoso, que eu amo você em Cristo Jesus. Esse amor agora não é um amor carnal, mas um amor espiritual. Então, o nascer de novo no cristão torna ele capaz de fazer essa nova mentalidade, trazer à vida essa nova mentalidade. De quê? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, diz Efésios 4, 23. Vos renoveis, olha só, no espírito do vosso sentido, ou seja, aquele sentimento agora vai começar a aflorar em mim de uma forma que eu não a conhecia. E essa nova vida se evidencia onde? Na prática da justiça, do amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Então a regeneração, ela é uma transformação interior, operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver uma novidade de vida. Incrível que quando eu me converti em 1979, eu achava que tudo que eu fazia era correto. E aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia não tinha nada de correto, era tudo obras que estavam me levando a uma condição irreversível, que era a separação total de Deus. E hoje eu vivo uma vida totalmente diferente. Tenho problemas. Ah, pastor Senício, eu não tenho problema. Tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho tudo. Porém, eu tenho uma vida que eu vivo pautada no Espírito Santo de Deus. O nosso tópico de número 3 diz assim, ó, quais são os sinais do novo nascimento em Cristo? A justificação pela fé. Vamos entender isso aqui. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu tomei duas decisões. Como Salvador, Ele nos livra da condição de pecado, e como Senhor, Ele manda. Ele manda e eu obedeço. Então vamos lá. Esse processo, ele é instantâneo, chamado justificação. Essa justificação é todos aqueles pecados que eu cometi antes de aceitar, Deus pega, lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Porém, agora, essa mesma justificação, ela é instantânea e ela é agora diária. Por que diária, pastor? Porque todo dia eu cometo pecado diante de Deus e já o acusador de vossas almas é derribado, o qual vos acusava de dia e de noite, diz o Apocalipse. Nós temos que cuidar porque o Satanás está indo na presença de Deus nos acusar. Mas Jesus vem e lá no Calvário, na obra redentora do Calvário, ele agora nos dá uma condição de nos tornarmos justos, ou seja, de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro para que nós tenhamos fé na salvação. Então,
essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta o quê? A graça de Deus revelada em Cristo. Então, quando eu entendo esse movimento, eu começo a ver que a minha justificação ela é progressiva. E eu vou viver uma vida agora de santificação, ou seja, uma vida que eu vou me separando cada vez mais do pecado. Então, não é eu cheguei num caminho que ele tem uma bifurcação. Céu e inferno. Com Deus, sem Deus. Então eu começo a caminhar me distanciando do pecado e não andando paralelo ao pecado. Cristão não anda paralelo ao pecado, ele anda se distanciando. E aí o que vai acontecer? Quando eu começo a me distanciar, eu começo a ser gerado em mim o fruto do Espírito e eu começo a ter aquelas designações de temperança, de domínio próprio, eu começo a ter todos os frutos, aquilo que o amor vai trazer para nós. Então, aquelas paixões carnais eu vou deixando. Jesus disse assim, ó, se você olhar para uma mulher e no seu coração intentar, você já cometeu um adultério. Troca a mulher por qualquer coisa. Se você olhar para um dinheiro e no teu coração e tentar roubar, tu já roubou. Se você olhar para uma pessoa e tentar matar, tu já matou. Tudo isso aí nos dá condições da gente entender a nossa nova vida agora não. É que se ele me ofendeu, eu perdoo. Se ele me roubou, eu também perdoo. Eu amo em Cristo Jesus. E a nossa conclusão, ela diz assim, ó, a regeneração é uma obra trinitária, operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda, ou seja, é uma mudança interna. Né? Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. Aquilo que eu falei, ele começa a caminhar em direção ao céu. E é necessário nascer do alto para ver e entrar no reino, que cada cristão se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. E eu quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, SEMAD Imperatriz. Inscreva-se lá, compartilha, comente, dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Aqui no link da descrição, mais uma vez eu vou te dizer, está aqui todo o material de apoio para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor Jesus. Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.